Criatividade e originalidade é algo que infelizmente está se tornando cada vez mais escasso nas obras de entretenimento atualmente. Seja por conta das grandes empresas que forçam a produção em ritmo quase que industrial, fazendo com que a qualidade seja algo terceirizado, ou pelo fato que a maior parte das grandes ideias já foi utilizada e por conta disso não podem mais ser considerados originais. Mas, em certo ponto de vista, tem algo bom que saiu disso, que é quando uma obra é original e mostra criatividade, ela esbanja a qualidade e se destaca muito entre as outras. Um exemplo disso é o ganhador do Oscar de melhor filme de 2023, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Mas se tem uma obra que, na minha opinião, exemplifica perfeitamente a importância da criatividade e da originalidade na hora de criar uma história, essa obra é Chainsaw Man, mangá de Tatsuki Fujimoto, lançado em dezembro de 2018 e que se mantém até hoje. Essa é uma boa hora para avisar que esse vídeo terá grandes spoilers da parte 1 de Chainsaw Man e alguns pequenos spoilers da parte 2. Então, se você não leu a obra, quer ler e se importa com spoilers, eu recomendo você ir lá, consumir a obra e depois voltar para esse vídeo. Agora, se você já leu, não se interessa em ler ou simplesmente não se importa com spoilers, dá o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal para a gente começar a falar sobre como Chainsaw Man é incrivelmente criativo e original em tudo que se propõe a fazer. Desde sua construção de mundo até seus personagens, vilões, arcos de desenvolvimento e principalmente os designs. Os designs de Chainsaw Man são maravilhosos. Eu me arrisco a dizer que nenhuma outra obra tem designs de criatura tão incríveis quanto Chainsaw Man. Mas vamos começar por partes. Vamos iniciar dando uma introdução no mundo de Chainsaw Man. Chainsaw Man se passa no mundo onde existe o conceito dos demônios, que são criaturas que surgem do medo dos humanos, e quanto mais os humanos têm medo de alguma coisa, mais o demônio daquela coisa é forte. Um exemplo disso, muita gente tem medo de tubarão, então o demônio tubarão vai ser muito forte. Em contrapartida, ninguém tem medo de frango, então o demônio frango vai ser um dos mais fracos. Você deve estar se perguntando, eu já vi esse conceito em Jujutsu Kaisen, eu já vi esse conceito de ordem paranormal, é o conceito até que clichê. E realmente, você não está enganado nisso. Mas o jeito que Chainsaw Man executa ele é completamente diferente das outras obras. Porque nesse universo, diferente de Jujutsu, diferente de ordem paranormal, a existência dos demônios é algo público. As pessoas sabem que eles existem, as pessoas sabem deles. Ou seja, as pessoas têm noção de que a qualquer momento elas podem sair na rua e vir um demônio aleatório e simplesmente matar elas. Por conta disso, as pessoas em Chainsaw Man vivem uma vida quase que niilista, onde diferente do universo de Ordem Paranormal e diferente do universo de Jujutsu Kaisen, que a morte é vista como algo comum, mas ainda assim algo a se temer e a se odiar, em Chainsaw Man a morte é vista como algo banal, não só algo comum, é algo que as pessoas não se importam, a vida humana não tem importância no universo de Chainsaw Man, ao ponto em que uma cena do anime nós vemos o nosso protagonista lançando um carro com uma pessoa dentro em cima de um demônio sem o menor pudor se aquela pessoa vai sair viva ou não, porque não importa. A vida humana em Chainsaw Man é tratada como apenas mais uma coisa sem relevância. E isso é diferente de todas as obras que tentam adotar esse clima melancólico e pessimista de Chainsaw Man, porque nessas obras a morte ainda é vista como algo a se temer e algo a se odiar, enquanto em Chainsaw Man a morte se torna tão comum e banal que as pessoas não se importam mais com os figurantes. Morrem pessoas a rodo e ninguém se importa, porque a vida humana não é algo relevante no universo de Chainsaw Man. Já é um grande exemplo de como Tatsuki Fujimoto pega um conceito e simplesmente molda ele de uma forma completamente diferente do que a gente está acostumado. Mas como? Como ainda está vivo? Eu já passei por muita merda nessa vida. E não vai ser a porra de um morcego que vai me impedir de apertar uma dedinho! E agora vamos falar do nosso protagonista, Denji. Denji é uma genial subversão do clichê do protagonista de shounen genérico, a iniciar pelo seu objetivo. Todo protagonista de shounen tem um objetivo bem claro desde o início da obra, sendo o Luffy querendo ser o rei dos piratas, o Vasta querendo ser o rei mago ou o Naruto querendo ser Hokage. Mas, diferente de todos esses, o Denji apenas quer ter uma vida normal para si. O Denji é uma criança que vivia com seu pai que acabou se suicidando, e por conta disso ele deixou toda a sua dívida com a Yakuza
coisa para seu filho pagar. Então Denji passou a maior parte de sua infância e sua adolescência trabalhando para quitar a dívida de seu pai, basicamente vivendo na merda. O Denji tinha que comer pão mofado com geleia para poder sobreviver. Então, o objetivo de vida do Denji é apenas ter uma vida normal, ter uma vida onde possa comer à vontade, comer o que ele quiser e ter uma garota que o ama de verdade. E isso é um objetivo extremamente identificável. Afinal de contas, quem não quer viver uma vida tranquila com quem te ama incondicionalmente, não é mesmo? Além disso, Fujimoto usa os clichês dos protagonistas de anime shonen de forma muito interessante em seu protagonista. Algo extremamente comum entre os protagonistas shonen é serem mortos de fome, que comem sem ver o que tem pela frente. Mas no Denji isso é utilizado de uma forma mais profunda, porque o Denji é um morto de fome porque até pouco tempo antes da obra começar, ele não tinha o que comer. Então faz sentido narrativamente o Denji ter esse tipo de personalidade. A mesma coisa é o fato do Denji ser extremamente ingênuo e facilmente manipulável. Isso é algo comum entre os protagonistas shonen, que geralmente, assim como o fato de serem mortos de fome, é apenas algo utilizado para fazer comédia, o protagonista é burro e tal. Mas o Denji faz muito mais sentido, porque o Denji não teve educação a sua infância inteira. O pai dele morreu e ele teve que assumir uma responsabilidade extremamente grande para uma criança. Por consequência, ele não teve tempo para estudar, não teve tempo para moldar o seu caráter e a sua mentalidade. Então, narrativamente, faz muito sentido o Denji ser ingênuo e manipulável. E também isso implica diretamente na obra. Se o Denji não fosse manipulável e não fosse uma pessoa extremamente fácil de se convencer e extremamente burra, podemos dizer assim, o Denji não cairia nas manipulações da Makima, que posteriormente se revelou a vilã do anime. De novo, o autor do mangá pega um clichê que geralmente é apenas utilizado para fazer comédia nos animes e faz com que ele seja importante para a trama e faz ele de uma forma que narrativamente faz sentido. O Denji é uma pessoa que come muito porque há pouco tempo atrás ele não era uma pessoa que tinha muito o que comer. E também Denji é ingênuo porque ele não teve alguém para moldar o seu caráter e ensiná-lo a ser mais perspicaz na vida. E isso é importante para a trama como um todo, porque Chainsaw Man é nada mais que uma trama de manipulação. Então, seu protagonista ser alguém facilmente manipulável e facilmente convencível é muito importante. E agora a minha parte favorita, os designs dos demônios de Chainsaw Man. Como eu disse, Chainsaw Man tem facilmente os melhores designs que eu já vi em uma obra de ficção na minha vida. E vamos iniciar falando do design da Makima, especificamente a Makima com a auréola de carne. Bem, vamos analisar o que vemos nesse design. A gente vê aqui uma mulher muito bem apessoada, a Makima é uma mulher bonita, com uma auréola sobre sua cabeça, uma auréola feita de carne, especificamente uma auréola feita de um pedaço do cérebro dela. Agora, o que esse design nos diz sobre a personagem? A Makima é uma manipuladora nata, esse é o conceito por trás de toda essa personagem. Então, ela ser visualmente bonita, ela ser uma mulher bem apessoada faz sentido. Manipuladores precisam parecer pessoas que você se sente confortável perto. Quando você está com uma pessoa bonita, uma pessoa bem apessoada, uma pessoa que parece ser carismática, você se sente mais confortável com ela. E a Makima parecer uma pessoa aparentemente frágil, sendo uma mulher pequena, com um rosto adorável, é proposital. Ela tem que parecer aquela figura que você se sente confortável perto. Além disso, ela tem uma auréola sobre a cabeça. A Makima, na verdade, é um demônio. Ela é o demônio do controle. E essa auréola em cima da cabeça dela causa uma dicotomia, porque é uma auréola, algo que é associado a seres celestes, a anjos, sendo utilizado em um demônio. E isso também é para representar essa feição mais frágil, essa feição mais bondosa da Makima, por mais que ela não seja. Por isso que essa auréola é feita de carne. Ela não é verdadeiramente uma auréola de um anjo, ela é feita de carne, ela é feita de algo nojento, ela é feita de algo asqueroso, para mostrar essa dicotomia. Fora que também essa auréola é feita de um pedaço do cérebro dela. Uma coisa extremamente importante em manipulador é sua inteligência, é seu cérebro. Isso é outra coisa que esse design mostra sobre ela. Essa auréola, essa coisa santificada, é representado por algo que representa sua manipulação, esse lado vil da Makima. Fora que também faz uma referência ao fato da Makima ser um dos 4 cavaleiros do Apocalipse.
A Máquina, além do demônio do controle, ela também é um cavaleiro da peste, e essa auréola representa isso, já que os cavaleiros do Apocalipse são mais relacionados a seres divinos do que a demônios. Agora vamos falar do demônio Pistola, que é facilmente um dos meus designs favoritos do mangá. Desde o início da obra, o demônio Pistola é construído como uma criatura inimaginável, um monstro que simplesmente aparece, terraplana uma cidade inteira, mata milhares de pessoas e some sem o menor motivo. Então, quando você constrói esse tipo de criatura na sua cabeça, quando você bota esse tipo de coisa na cabeça do leitor, você tem que entregar algo à altura. E o Fujimoto entrega. O demônio pistola, ele é uma criatura tão horrenda, ele tem todo esse design baseado em armas de fogo, em cartuchos de munição e vários ossos e crânios saindo do seu peito. E, na minha visão, é quase como se ele representasse como a arma corrompe o ser humano. Parece que o demônio pistola foi infectado por algum tipo de vírus ou fungo e isso destruiu ele de dentro para fora, fazendo com que ele se tornasse essa criatura horrenda. Meio que fazendo uma referência sobre como as armas corrompem e destroem o ser humano de dentro para fora, porque afinal de contas, guerras são feitas por conta de armas, as armas são responsáveis pelas mortes. É interessante como esse design tem todo esse subtexto referente às armas, eu acho muito legal. Fora o fato dele realmente parecer um monstro, porque o mangá construiu o tempo inteiro o demônio da arma, o demônio pistola, como um monstro inimaginável, como uma coisa simplesmente destrutiva, como uma força imbatível. E visualmente o demônio pistola parece muito isso. E também temos três dos demônios primordiais da obra, sendo eles o demônio da queda, o demônio da velhice e o melhor dos três, não só dos três, mas na minha opinião o melhor de toda a obra, o demônio da escuridão. Eles não são os únicos demônios primordiais que existem, mas foram os que foram apresentados pra gente até agora. Só que os designs desses personagens são tão incríveis e a introdução deles é tão maravilhosa que merecem um vídeo só pra isso. Para encerrar, vamos falar sobre como Chainsaw Man é extremamente criativo e original também no seu visual, porque Chainsaw Man tem facilmente os quadros mais inventivos que eu já vi em algum mangá atualmente. Um exemplo disso é com o personagem Aki, que é um dos protagonistas da obra, que tem um contrato com um demônio chamado Demônio da Maldição, onde ele pode dar um ataque que é praticamente hit kill, só que ele precisa acertar o seu oponente 3 vezes com uma espada. E toda vez que o Aki vai dar um ataque com essa espada, aparece o dedo do Demônio da Maldição dando um peteleco na parte de trás da espada. Só que o interessante é que o dedo do Demônio da Maldição aparece saindo do quadro, basicamente como se ele estivesse quebrando a quarta parede, fazendo uma representação de que aquela coisa não pertence àquele mundo, não pertence àquele universo. Outro exemplo disso é lá na frente, no arco dos Assassinos Internacionais, onde Denji e seus amigos enfrentam alguém que tem um contrato com o Demônio do Inferno, que tem a habilidade de levar as pessoas para o inferno. Não só o jeito que eles são levados para o inferno é muito interessante, porque o Fujimoto brinca com perspectiva e ilusão de ótica, como também a representação do inferno é extremamente original. Ele é representado como um campo verde cheio de flores com um céu completamente coberto por portas. Uma representação do inferno que nunca foi feita de nenhuma maneira parecida antes. É muito criativo e original, que tem várias interpretações, mas eu vou dizer a minha interpretação sobre o inferno de Chainsaw Man quando eu fizer o vídeo sobre o demônio da escuridão. No fim do dia eu espero ter mostrado como a criatividade e a originalidade é extremamente importante na hora de você criar uma obra. Você não precisa reinventar a roda, mas apenas colocar o seu toquezinho original, que eu sei que cada um tem seu próprio, já faz ela ter um gostinho de qualidade diferente das outras. Mas eu tenho que dizer também que nem sempre boas ideias querem dizer boas execuções. Às vezes boas ideias são estragadas por execuções que não são tão boas assim. Mas isso é assunto para outro vídeo.